Maria, salve Rosa Mística, Ave Santa, Ave Pura, Ave Rosa Mística. Que bênção, meu irmão. Estamos hoje, mais um dia na nossa jornada, rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. Uma experiência de oração, sacrifício e penitência. Aqui você vive o carisma da oração, do sacrifício e da penitência das três rosas de Nossa Senhora Rosa Mística, como ela ensinou para nós, né? As três rosas que vêm trazer todos os perfumes de Nossa Senhora Rosa Mística. Nessa jornada, você passou pelos 13 dias dos perfumes, todas as virtudes de Nossa Senhora, e agora você está caminhando conosco na rosa vermelha, que é a rosa do sacrifício, né? E nessa rosa vermelha, 23º dia, é a meditação do dia 23, onde nós vamos fazer a 10ª estação, onde que Jesus é despojado de suas vestes, né? É a nossa oração de hoje, né? Nossa meditação de hoje. Que bênção! Não é isso? Boa noite, meu amor. Como Boa você noite, está? meu amado. Eu estou bem, graças a Deus. Ah, Que alegria estarmos aqui, né? No nosso 23º dia do isso. Rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. Que alegria, né? Que alegria fazer essa caminhada. E nós já te convidamos para marcar o aviãozinho, para convidar as pessoas, tá? Você que vai entrar pela primeira vez, às vezes as pessoas entram depois, né? Assistem pelo canal do YouTube. O canal do YouTube chama Os Perfumes de Rosa Mística, como o Instagram. E todas as lives oracionais estão ficando gravadas aqui, todas elas. Então, você pode acompanhar por aqui, né? Está sendo gravado. Então, é uma bênção, né? E nós estamos firmes aí, 23º dia, ainda caminhando, né, com Jesus no seu Calvário, né? E hoje a gente vai meditar esse Calvário de Jesus, mais uma estação, né, desse Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Então vamos iniciando, né, nossa meditação de hoje, como nós já colocamos aqui no nosso livrinho também. Como tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Primeiro invocando a Santíssima Trindade, convidando o Espírito Santo para ficar conosco, para nos conduzir, porque ele melhor do que nós sabe, né, a melhor maneira, sabe todas as coisas, aquilo que nós nem mesmo sabemos, ele sabe, né? Então, que nós possamos convidar essa fonte de toda sabedoria e graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, nosso Consolador, nosso melhor amigo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem nos conduzir, Espírito Santo, vem nos batizar. Nós te convidamos, vem derramar, Espírito Santo, sobre nós, sobre as nossas mentes, Espírito Santo. Já vai acalmando as nossas mentes, Espírito Santo, o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, nos acompanhar ao longo dessa meditação de hoje. Vem colocar em nossos corações aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Abençoe-nos, Espírito Santo, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Por isso nós convidamos o Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Fica conosco. Fica em nosso coração, Espírito Santo. Fica em nossa mente. Vai lavando, vai aquietando, vai trazendo a paz que o nosso interior tanto precisa, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós.
Ó Espírito de paz, ó Espírito de alegria, ó Espírito de tantos frutos, ó Espírito que nos ensina a viver no sacrifício, que nos ajuda a conhecer o próprio Cristo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vai pedindo, meu irmão. Diga para ele, vem, Espírito Santo, para que eu possa ter um conhecimento profundo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu possa entender o sentido mais profundo dele se deixar entregar através do sacrifício, dessa experiência da rosa vermelha, como nos ensina Nossa Senhora. É preciso, né, aprender a amar, a reparar com e por amor. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem, fica conosco esta noite. Vai aliviando o nosso coração de toda preocupação, a nossa mente. Vai nos aquietando por dentro, Espírito Santo. Vai nos aquietando de toda agitação agora, Espírito Santo. Vós que sois a mansidão, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, amansa o meu coração, Espírito Santo, acalma essa tempestade, estas águas, abranda o meu coração, a minha mente, todo o meu espírito, Espírito Santo, eu te permito agora. Diga para ele, eu te permito, Espírito Santo, que tu penetres o mais profundo do meu coração. Bendito sejas por estar conosco. Graças e louvores se deem ao Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, amém. Então hoje, na meditação, né, do dia 23, na página 100, gente, página 100, tá? Do nosso livrinho, você que está no nosso livrinho, tá? Página 100, tá bom? Então, Dona Margarete, eu vi que entrou aí, né? Maria do Carmo. Maria do Carmo, a mãe de Fabrícia, Glória, que bênção. Maria. Né? Paulinho, que bênção. Então, nós já pedimos a invocação do Espírito Santo e agora na página 100, vamos ver, né, a 10ª estação, nesse dia 23. Jesus é despojado de suas vestes. Então, primeiro eu vou ler, né, a passagem que está no livrinho, Mateus 27, 33 e 36. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Jesus experimentou e não quis beber. Depois de o crucificarem, dividiram suas roupas, tirando a sorte, e ficaram sentados ali, montando guarda. Então, nessa passagem, Mateus, ele começa a falar que Jesus chegou neste lugar, né? E Jesus, ali do alto da sua cruz, ele diz, eu estou com sede, né? Jesus estava com sede e pede água. E o que eles deram? Fel. Que muitas vezes o fel que a humanidade entrega para Jesus, o pecado. Né? Jesus nos dá o seu sangue, a sua água viva. Quando ele tem sede, nós entregamos para ele o fel do nosso pecado, da amargura. E Jesus não quis beber. Né? E eu pergunto para você, será que Jesus hoje não tem sede de almas? Então vamos ver o que Nossa Senhora nos fala. Não bastassem o sofrimento e a humilhação infligidos ao meu filho, seus opressores lançaram sorte sobre suas vestes. Fora despojado de tudo, mas ainda assim permanecia calado, sereno, sofrendo tudo com resignação e amor. Lembrei-me de quantas vezes eu lavei suas santas roupas. Com alegria tocava em cada peça, agraciada por tamanha bondade e permissão de Deus para mim e José. Agora vendo aqueles homens cruéis desfazendo-se de seu manto, sua faixa, ignorando a quantidade de sangue que jorrava sobre cada pedaço de pano. Ah, se eles soubessem o poder de cada gota de sangue ali derramada, se eles tivessem consciência de quão sagrado era cada tira de pano tocada por meu filho, eles se arrependeriam de cada gesto leviano e cruel que ali praticaram. Mas a palavra estava se concretizando. Essa dor eu não poderia deixar de passar. Meu filho estava ali entregando-se completamente. Até de suas roupas se despiu e abraçou docemente a vontade do Pai, por amor a todos os seus filhos. E você, filho, do que precisa despir-se hoje? Quais são as situações de pecado que ainda o afastam de meu Jesus e da graça do céu?
assim nossa meditação termina, né, gente, nesse dia de hoje, com uma pergunta, duas perguntas, né? Porque Jesus se despiu por amor, né? Imagina, né, se despir, ficar ali nu, né? Quer dizer, tiraram tudo, né? Tudo que Jesus tinha e despir na humilhação de estar ali nu diante de todos, né? E ainda brincaram com suas vestes, né? Como se ele fosse um verdadeiro marginal, né? Como diz Nossa Senhora, quantas vezes toquei nas suas peças, né? Aqueles homens não sabiam que o poder que tinha, né? A cada gota de sangue derramada, né? Cada gota de sangue, né? E Jesus estava ali se entregando completamente, né? Até de suas roupas se despiu e abraçou docemente a vontade do Pai, por amor a todos os seus filhos, né? Docemente, em contraste com a amargura do fel, né? A palavra doce, que é contrário ao amargor do fel, né? O doce do amor, o doce da salvação, o doce que aceita a vontade de Deus, do amor, e o fel do pecado, da amargura, né? Que fere o coração da angústia, né? E você, filho, do que precisa de se despir hoje? Nossa Senhora nos pergunta, né? Do que pecado, do que nos atrapalha nesse caminho de Deus, nesse caminho em busca da santidade, né? Que situações de pecado que ainda nos afastam de Jesus e da graça do céu? Aquele pecado, aquela situação que ainda ajuda a gente a crucificar Jesus, ajuda a gente ainda a fazer ele sofrer, a gente não ser mais santo, né? Que situações de pecado ainda o afastam de Jesus? De que nós vamos despir-se hoje, né? Olha a pergunta que é deixada nessa meditação, né? Vendo Jesus ali sendo despido, humilhado, né? E nós temos que despir de quê? De que vício? De que pecado? É que essas perguntas precisam provocar o nosso interior, né? Precisam provocar em nós um exame de consciência muito profundo, né? Essas meditações, ao longo dessas 23 meditações que nós já fizemos, como nós temos sido ensinados sobre o amor de Deus por nós derramado, né? Derramado todos os dias, derramado até hoje por nós. E para nós fica essa pergunta, né? O que é que eu, Eliane, o que é que você, o que é que em nós precisamos nos desfazer, nós precisamos jogar fora, nós precisamos retirar de nós, para que a graça de Deus se aproxime mais das nossas vidas? Essa pergunta precisa nos provocar, né? Isso precisa nos provocar. Porque se você está aqui, se eu estamos aqui, se Nossa Senhora nos fez esse convite de estarmos aqui juntos, é porque ela nos quer, é porque Deus nos quer cada vez mais dele. Cada vez mais dele. Eu não sei se é a nossa língua que precisa ser freada, né? Ser contida. Se a nossa palavra que está saindo de nós está saindo sem misericórdia, está saindo maldita. Eu não sei se é o nosso jeito de escolher as coisas, de viver o nosso dia tão ausente de Deus, tão distante de Deus. Não sei se é o nosso coração que ainda está tão apegado a tantas coisas, preocupado ainda excessivamente com tantas coisas, que nós não damos o espaço adequado para Deus. Né? Eu não sei, assim, mas cada um de nós sabe, né? Aquilo que ainda tem nos afastado de Deus, ainda tem nos afastado da graça do céu. E por que eu falo isso? Porque nós estamos aqui agora, mas nós não temos consciência, poder, domínio sobre a nossa vida. A gente não sabe se eu vou sair daqui, se eu vou continuar viva. Nós não temos essa noção. Né? O que nós temos exatamente é esse momento agora. Né? E agora Deus nos permitiu estarmos aqui e ouvirmos essa meditação. E eu tenho certeza que é porque Ele nos quer mais dele.
ele não aceita que nós percamos a graça do céu. Então, isso precisa nos incomodar por causa disso. Porque senão nós vamos perder a graça do céu. Então, assim, que o Espírito Santo possa realmente provocar em nós, né, remexer dentro de nós, trazer à nossa consciência aquilo que em nós precisa ainda ser mudado, precisa realmente ser retirado, precisa ser abandonado, para que nós nos aproximemos da graça de Deus. Né? Isso vai ser possível se a gente realmente grudar ali nas mãos de Nossa Senhora, clamar ao Espírito Santo para nos ajudar, porque sozinhos nós não damos conta. Nós não damos conta. Né? Hoje eu passei por algumas situações complicadas no trabalho, bem complicadas. E quando terminou que não deu certo, final do dia não deu certo, agora, ainda há pouco, há 1 hora atrás, e eu rezei tanto, eu pedi tanto a Deus, eu falei assim, Deus, mas por que isso? Eu vim entender. Eu falei assim, Deus, a gente não está meditando exatamente a rosa do sacrifício, né? Eu fiz tudo que eu podia, né? Tem coisas que não estão no meu alcance, e aí eu vou louvar. E como é difícil, né? Como é difícil nós não reclamarmos, não murmurarmos e louvarmos. Inclusive naqueles momentos em que as coisas não aconteceram como nós gostaríamos, né? Como é difícil. Mas glória a Deus por estarmos vivos, né? Porque Ele nos ensina em cada situação. Porque eu tenho certeza que é para um bem maior, então, glória a Deus. Mas eu preciso aprender mais com isso. Né? Eu não sei qual que é a sua situação, mas comigo, hoje é uma dessas situações. Né? Eu preciso aprender mais com isso. Né? A me reservar mais, a entender mais a vontade de Deus, ser mais prudente com a vontade, para ouvir a vontade de Deus e fazer a vontade dele. Né? E quando não acontecer como eu gostaria, louvar e bendizer. Né? Como Nossa Senhora ensinou, louvar e bendizer. Né? E entender que a Deus pertence tudo, absolutamente tudo. Né? E que no tempo adequado, da maneira como ele entender que deve, ele me trará graça se assim for da vontade dele. Né? Mas não é simples para nós, né? Às vezes a gente bate muito a cabeça nesse sentido, né? Então que nós precisamos que nessa noite, que Deus nos ensine, né? Que Deus nos ensine a sermos melhores, pessoas melhores, despidas de nossa excesso de confiança, né? Excesso de saber, deixarmos Deus falar mais em nós, agir mais em nós, né? E com certeza assim a gente vai estar mais agradável a Deus, mais próximo da graça do céu. Amém. E o nosso desafio do dia, gente, é um desafio bem interessante, né? Fazer um momento de silêncio interior e conversando com Jesus, trazer à sua consciência todas as situações de pecado das quais você precisa desprender-se, né? Olha, né? Fazer um momento de silêncio interior e conversar com Jesus, né? Ou seja, no silêncio do seu coração, conversar com Jesus, né? Trazer todas as situações de pecado que você acredita que você precisa desprender ainda, né? E lembrar, se tem alguém que você precisa perdoar, você ir também pedir perdão, né? Ou dar o perdão, né? E terminar essa oração com um louvor a Deus pela graça concedida neste momento, né? Então esse é o desafio que vocês vão fazer amanhã, né? Olhar para dentro de você, no silêncio do seu coração, ou hoje à noite, né? Pensar nas situações de pecado, ver o que você precisa desprender, pensar se você tem que perdoar alguém, alguém te perdoar, né? E terminar este momento com louvor a Deus, né? Vamos sempre lembrar disso, né? O nosso pecado é um fel, né, no coração de Jesus, né? E nós podemos unir as nossas dores, os nossos sacrifícios, né? A dor de Jesus na cruz. A dor de se sentir humilhado por estar nu. A dor de ter que beber aquele fel, né? Porque ele pediu água e deram fel, né? E nós, né? Toda amargura, tudo aquilo que também a gente carrega, né, conosco na nossa vida, também, às vezes, a gente dá fel para Jesus, né? Mas às vezes também dão fel para a gente, né? E a gente pode, como Jesus, né, dar o amor, porque a gente não precisa aceitar a amargura, né?
precisa aceitar nada disso, né? Porque o que Deus quer de nós é isso, né? É o amor, né? E para mais parecer com Jesus, e os santos diziam isso, né? É aceitar tudo isso, né? Como Jesus, né? Doou a vida por nós, se entregou. E a rosa do sacrifício, ela fica uma rosa suave, né? Ela fica uma rosa perfumada, né? Então vamos fazer a nossa oração de hoje, né? Já vai entregando aí, meu irmão, vai dizendo para ele, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, o meu coração, a minha vida neste dia. Eu quero entregar, Jesus, lembrando de todo o sofrimento que o Senhor teve, Jesus. De ter sido despido, humilhado, de ter bebido fel, né? O fel que é o fel do pecado, da amargura que te deram. Ou seja, eu quero hoje, Jesus, matar a sua sede. Eu quero hoje te amar. Eu quero hoje, Jesus, olhar para ti e dizer, Senhor, eu te entrego as minhas dores, o meu sacrifício. Eu te entrego o meu coração, Jesus. Eu te entrego, né, aquilo que eu posso te dar, que é o desejo de te amar, de te contemplar, de te respeitar, de te adorar, Jesus. Deixa eu aliviar o seu coração, Jesus. Porque tu alivias o nosso, Jesus, com tua presença, com teu amor, tua alegria. Vai dizendo para Jesus, Jesus, recebe, Jesus, o pouco que eu tenho, o pouco que eu sou, o pouco de amor que eu tenho para ti. Recebe a minha adoração, recebe o meu amor. E Jesus vai recebendo, meu irmão, a mínima intenção do seu coração. Se é o mínimo desejo, Jesus vai recebendo. Vai colocando para Jesus as suas dores, os seus sofrimentos, aquilo que dói ainda no coração, que dói na alma, que dói no pensamento. Vai entregando, porque esse sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado, tem poder para curar, para libertar, para consolar. Eu peço, Mãezinha do Céu, peço Nossa Senhora Rosa Mística, venha em nosso socorro, aceita o nosso sacrifício. Nós unimos as nossas dores às vossas dores, Mãe. Unimos o nosso sacrifício ao teu sacrifício. Xandalabarari, Candalabarari, Keshakandalahari, Alanalabarari, Xandalabarari. Vai entregando, meu irmão. O que você está sentindo no coração? O que você está sentindo na alma? O que você está sentindo dentro do seu peito aí? Vai entregando para Jesus. Eu quero entregar, Jesus, o que eu estou sentindo agora, os meus afetos, meu pensamento. Ó, Jesus, eu te entrego agora, me batiza com teu sangue derramado na cruz, Jesus. Aquele sangue que aqueles soldados não quiseram das suas vestes. Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Me lava com aquele sangue, Jesus. Me cura com aquele sangue, Jesus. Me liberta com aquele sangue, Jesus. Me purifica, Jesus, com aquele sangue, com aquela gota de sangue derramada, Jesus. Para que eu possa te amar mais, Jesus. Para que eu possa te adorar mais, Jesus. Para que eu possa te conhecer mais profundamente, Jesus. Conhecer esse coração tão bom, tão misericordioso, tão grande, Jesus. Porque eu também quero ter um coração forte para amar, forte para lutar, Jesus. Assim como aquela mulher hemorroísta tocou um pedacinho, a ponta do teu manto, Jesus. E ali ela foi curada, Senhor, porque dali saiu força do teu Espírito Santo sobre ela, Jesus. Nesse momento, Senhor, nós queremos tocar, Deus, também na ponta do seu manto, Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que de ti, Senhor, emana a vida eterna, sai a vida eterna, sai a força que nós precisamos, Pai, para viver da melhor maneira possível esta vida. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, dá-nos uma gota do teu sangue santo, dá-nos a graça de tocar, Senhor. De tocar, Deus, espiritualmente, Senhor, o teu manto, Pai. Nós queremos ser curados, Senhor, das nossas mazelas, das nossas feridas. Curado, Toca, Senhor. Senhor, toca em nós. Encha-nos, Pai, com a tua paz, ó Príncipe da paz. Encha-nos, Senhor, com a graça do teu Santo Espírito essa noite. Obrigado, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus.
Graça, né, meu irmão? Ser tocado, né, pelo sangue de Jesus. E com isso, né, lembrando de cumprir o desafio, né? Então nós vamos rezar agora a oração que nós rezamos todos os dias, que é a oração de Nossa Senhora Rosa Mística, né? Que está na página 37, após a meditação. Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estivestes aos pés da cruz de teu Filho, estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu Filho, derramadas no Calvário, que continuam a ser derramadas em teus olhos pelos pecados da humanidade. Choras lágrimas de sangue porque não respeitam mais o Criador e as leis de Deus não são mais levadas em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar, até sangrar seus olhos pelos filhos que estão sofrendo? Dai-me, Mãe Rosa Mística, uma gota de teu sangue, porque é o mesmo sangue que correu em teu Filho no Calvário, o sangue que obtém a misericórdia de Deus por nossos pecados. Ensinai-me a rezar, a sofrer e a reparar com e por amor. Hoje eu quero ajoelhar aos pés da cruz de Jesus e contigo chorar pelo absurdo dos males que afrontam o Criador. Hoje eu quero chorar pelos meus pecados e pelos pecados do mundo. Que se ouçam apenas o correr de nossas lágrimas. Minha mãe, Rosa Mística, as tuas de sangue e as minhas molhadas de água. Amém. Eu estava te escutando. Ah, O problema era isso aqui. não... Bom, até perguntei se o pessoal estava ouvindo aí, o finalzinho. Mas vamos se imaginar, né, diante da cruz de Cristo agora, né? Pensando nessa cruz de Cristo, em tudo aquilo que ele sofreu, né? Vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no No princípio, agora e princípio, sempre. agora e sempre. Amém. Amém. Que bênção, meu irmão, minha irmã. Então lembra, né, da gente praticar hoje, né, o exercício do dia. E amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, né, no 24º dia da nossa trezena, tá? Amanhã às 8 horas. Esperamos todos vocês aqui, tá bom? Bom desafio, né, para cumprir. Deus abençoe, uma noite abençoada para você. Fiquem com Deus, bom descanso.